Domingo Espetacular de hoje começa com a história de uma mãe que foi sequestrada logo após pegar as duas filhas da escola. São momentos de pânico. Os bandidos fogem e largam as três para trás com o veículo ainda em movimento. Um trauma em mãe e filhas, difícil de esquecer. Uma mulher desesperada sai de um carro e se joga na calçada. O tempo todo eu pensava nas minhas filhas. Ela passou 3 horas com as duas filhas sob a arma de um criminoso durante um sequestro. Aí eu via o rostinho delas e elas, mãe, mãe, gritando mãe, eu sem poder fazer nada. O sequestrador tinha acabado de parar o veículo no meio da rua para fugir da perseguição da polícia. Foi horrível, horrível. O homem abre a porta e sai correndo a pé pela rua. Essa outra imagem mostra o criminoso se desfazendo da arma que usava. Depois, ele tira o casaco para não ser reconhecido. Segundos depois, uma viatura da Guarda Civil Municipal para atrás do carro e socorre a mulher. Esse vídeo exclusivo, gravado pela polícia, mostra como ficou o carro onde estavam as vítimas. A sequência assustadora aconteceu essa semana por volta de 2 da tarde em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. O Domingo Espetacular veio conversar com a Daniele, que dirigiu o carro no momento do sequestro. Ela é mãe de 2 meninas que tinha acabado de pegar no colégio. E no trajeto para casa, elas foram vítimas dos criminosos. Dani, o que passou pela sua cabeça naquela hora? Ai, foi horrível. Eu pensei que a gente ia morrer, né? Daniele vive nessa casa com o marido e as 2 filhas, de 10 e de 12 anos. Naquela tarde, ela saiu da escola com as filhas, percorreu 4 quilômetros em menos de 5 minutos. Logo sentiu uma batida na traseira do carro em que estava. No carro de trás, tinha 2 homens. Voltamos com Daniele, onde tudo aconteceu. O acidente aconteceu naquela lombada ali na frente. A Daniele, ela andou um pouco mais à frente e parou o carro exatamente aqui. Você desceu do veículo para tirar satisfação com quem tinha batido na traseira do seu carro, né? Pra resolver a situação. O que você falou? Eu falei, nossa, você bateu no meu carro? Aí ele falou, bati, o que a gente vai resolver? Aí eu falei, vou ligar pro meu marido. Você ligou rapidinho para ele? Rapidinho eu liguei, ele tomou o celular da minha mão. Quando você ligou pro seu marido, ele bateu o celular na sua mão? Tomou na hora. O homem mostrou a arma e anunciou o sequestro. O comparsa ficou no carro de trás e ele entrou no veículo com a mulher e as filhas. Ela conta que o marido tentava ligar no celular. Quando o sequestrador pegou o celular, ele desligou. Isso. Aí o seu marido ele já se ligou. Tem Começou alguma coisa diferente, tem alguma coisa errada. Isso. Ele não tinha certeza, Não, mas ele desconfiou. sim. E o que ele fez? Começou a ligar. O marido Ramon, a essa altura, já sabia que tinha algo errado e ele insistia nas ligações. Aí, quando ela atendeu, ela falou que estava sendo sequestrada. A casa caiu, você ficou desesperada. Desesperou. Nessa hora, Daniele conta que o sequestrador pegou o celular dela e falou com o marido. Ele tomou o celular da minha mão e falou com ele. Aí falou que que tinha sequestrado a gente, só queria o dinheiro e depois liberava a gente e já desligou. O desespero só aumentava. Ele rodou muito. Ele foi pra cá, ele voltou por aqui, pelo mesmo caminho. Te ameaçava? Não chegou a ameaçar, só na hora que meu marido falou que ia chamar a polícia, que ele falou que se chamasse a polícia ia matar todo mundo. O marido já tinha avisado a polícia. Ele sabia que o homem queria dinheiro em transações via Pix. Acabou que ele tentando fazer transferência Pix com o celular da minha esposa não conseguiu, bloqueou, né? Mas Daniele foi esperta e diz que conseguiu mandar a localização para o marido. E quando foi que você mandou a localização de onde vocês estavam pro teu marido? Quando ele mandou fazer o Pix com o carro em movimento. O banco bloqueou o Pix, mas o marido agiu. Aí foi onde eu já passei a localização para a polícia e já ia atrás também, né? Só que aí ele me impediu. O guarda? O guarda impediu. Enquanto isso, Daniele era obrigada a descer do carro para retirar dinheiro em caixas eletrônicos. Lá no caixa você não pediu ajuda pra ninguém. Por quê? Porque ela estava dentro do carro com ele. E se ele leva elas embora? Foi horrível. Elas choraram, eu também chorei muito.
A essa altura, a Guarda Municipal já estava em busca do carro sequestrado. Estas imagens, obtidas com exclusividade, mostram momentos da caçada ao sequestrador. Ele encontrou com a viatura algumas vezes, mas sempre conseguia desviar. Nessa rotatória, eles quase colidem. Imagina essa cena. Ele estava numa estrada de chão, correndo, tinha muitos buracos. As crianças ficavam batendo no teto o tempo todo. Estrada de chão e estrada de terra também ele entrou. É? Ele entrou numa de terra que eu pensei que a gente ia morrer na hora. A tua cabeça também batia e vocês gritando, desesperadas. Chorando, gritando. E ele não parava de acelerar. Ele falou que a gente era o seguro de vida dele. Daniele conta que o criminoso dirigia em alta velocidade. Do centro de monitoramento, a polícia acompanhava a perseguição. Todas essas câmeras aqui ajudaram nessa captura? Sim, ajudaram. Então, daqui, vocês olhavam por onde esse carro estava passando e as informações eram passadas para as viaturas azuis. Sequencialmente, rapidamente, né? A gente vai passando o que está acontecendo na rua e o monitoramento acompanhando. A polícia cruza com o carro deles. O homem desvia e continua a fuga, até ele desistir. O Gonçalves e o Luz são os guardas que chegaram quando o bandido parou o veículo e fugiu. Quanto tempo demorou essa perseguição? 40 minutos. Ele se arriscou bastante, tanto ele riscou tanto a vida dele quanto a das vítimas. Nesse trecho de terra que o bandido acelerava, eu imagino que tinha muita poeira atrás. Como é que vocês faziam para enxergar? A gente tinha a visibilidade dos faróis traseiros deles. A viatura da GCM ficou bastante amassada com as batidas que o sequestrador deu durante a perseguição. Num dos momentos, o sequestrador ficou frente a frente com os guardas. Até uma arma apontou contra eles. Quando eu cheguei próximo ao vidro, ele fez a imersão de uma arma. Para mim, foi onde eu fiz os 3 disparos. E ele deu ré, bateu na viatura novamente e empreendeu fuga. E nesse momento eu efetuei mais 2 disparos no pneu. Você atirou no pneu? Isso, na intenção e para parar o carro. Deu 3 tiros na roda, deu 3 tiros na porta, que foi que pegou no painel e estourou uns estilhaços na minha filha no braço. E ela começou a gritar e eu achei que tinha pegado nela e o desespero foi maior. Aí pegou na minha perna. Estilhaços. Estilhaços. Daniele e as filhas ficaram em pânico. Mas é aí que o carro para e o homem desiste da fuga. Quando ele pegou e puxou o freio de mão, quando ele parou o carro, ele desceu pra ir embora. Eu não vi ele descendo pra ir embora, você acredita? Eu não vi. Eu só, na hora que eu vi que ele parou, que ele puxou, só olhei pra trás e falei, tira o cinto e se joga. Aí eu abri a minha porta, me joguei e elas também se jogou em seguida. Elas veio comigo, eu já agarrei elas. Esse é o momento em que Daniele, quase sem forças, se joga na calçada, junto com as filhas, que também saem do carro. O homem foge correndo. Você já tinha visto esse rapaz antes? Eu acho que sim, voltando da escola das meninas, em carro. Segundos depois, o carro da polícia chega. Elas estavam salvas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou em nota que o sequestrador, de 21 anos, foi preso e confessou o crime. A arma que ele usava era de brinquedo. Ao todo, o criminoso pegou R$ 4.800 de Daniele, mas só 2.000 foram recuperados. No carro que simulou o acidente estava outro criminoso, que ainda não foi preso. Agora, Daniele, o marido e as filhas estão em casa. E hoje, como é que tá o teu coração? Ah, não tô bem, não. Se falar que tô bem, é mentira. Acho que é mais por causa das meninas, né? Que é minhas filhas, né? Pior é o psicológico. Materiais, a gente corre atrás, mas o psicológico que é difícil. Tem uma frase que diz que um dos grandes problemas não é apenas o que o bandido leva, mas o que ele deixa. Sim. Esse trauma. Esse trauma. Isso que ele deixa, às vezes, é muito pior, né? Que lição você acha que tira de tudo isso? Eu acho que a vida vale mais que tudo. Eu não pensava em nada, eu só pensava na vida das minhas filhas e na minha vida. Então, acho que a vida, ela vale mais do que qualquer coisa. A gente tem que preservar a vida da gente.